A falta de conhecimento jurídico do setor específico de venda de produtos usados está gerando um problema enorme para as próprias lojas. O lojista que não sabe disso, não toma conhecimento disso, principalmente o lojista novo, aquele cara que acabou de abrir uma loja de carro, etc. Esse cara pode passar um aperto danado. Carro usado é vendido no estado que se encontra e só tem garantia de motor e câmbio. Tudo que é periférico do motor e do câmbio não tem garantia. Ele é o advogado reconhecido como o braço direito dos donos de lojas de carros usados. Eli de Nael Souza traduz o juridiquês em proteção prática, evitando o prejuízo surpresa e blindando seu negócio contra consumidores que tentam tirar vantagem. Neste episódio, ele abre a caixa preta da revenda e ensina a transformar contratos frágeis em uma verdadeira fortaleza. Descubra agora os erros jurídicos que podem quebrar sua loja e como se proteger deles. Na convicção dele, do consumidor, ele está comprando um produto que tem garantia de 90 dias. E a garantia é integral e irrestrita, na visão dele. Não dá pra negar que existem os aproveitadores, que o cara já pega aquilo ali, leva num mecânico que ele conhece, depois vem uma lista, depois a coisa muda e o lojista acaba sofrendo com um negócio que não era pra sofrer se ele tivesse protegido com um bom contrato. Esse é um dos maiores problemas enfrentados, né, pelo fornecedor perante o consumidor. Tudo se volta para o principal documento, é o contrato de compra e venda bem elaborado. Se você é lojista, vende carros usados e enfrenta diariamente desafios com aquele carro que você vendeu e volta com surpresinha do consumidor depois, fique até o final desse episódio porque eu estou com um especialista, advogado, Dr. Eli, que entende tudo sobre defesa do lojista. Inclusive, ele já teve loja de carros também. Dr. Eli, seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Newcast. Olá, Cassim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dando essa entrevista para você. Isso é um assunto bastante pertinente, tá? Que a maioria dos lojistas sofrem com esse mal. E vamos para cima, que aqui vamos esclarecer alguns pontos que são pertinentes a esse ramo específico que é a venda de veículos usados. Perfeito. Primeiro me conta, você já teve loja de carro então? Você entende dessa dor do lojista? Sim, assim, eu sei dos males que os lojistas enfrentam porque eu já tive a oportunidade de ter uma loja de veículos e sei exatamente dos males que atinge esse ramo, especificamente esse setor automotivo. Maravilha. Doutor Eli, eu fiz uma pesquisa para entender o que as pessoas estão falando sobre o assunto, quais são as principais dúvidas, vi bastante coisa pelo YouTube e alguns blogs, e eu preparei as perguntas que a gente precisa aqui sanar até o final do episódio hoje, tá? Então, preparado? Opa, vamos lá. Vamos nessa. Primeiro me conta a sua especialidade, como é que é o seu escritório de advocacia hoje, o que você tem de serviço, o que você atende lá no seu escritório? Assim, primeiramente eu sou um advogado criminalista, porém o nosso escritório ele é bastante abrangente, nós trabalhamos em vários ramos do direito, exclusivamente o CDC, tá? Que é o que regula a relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor. Perfeito. CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Perfeito. Olha só, você já teve loja de carros e eu quero saber como que essa experiência no dia a dia te preparou para hoje ser um advogado que defende os lojistas. Traz pra gente alguma coisa que você lembra de algum caso, o que te deixava pé da vida naquela época como lojista, que te fez hoje escolher defender o lojista. Assim, os mesmos males que eu sofri lá atrás, hoje eu vejo que se persiste até de uma forma mais acentuada, que trata-se especificamente, ou na maioria das vezes, a questão do pós-venda. O cliente que compra aquele veículo usado, né, seminovo, numa loja, tem garantia, né, de 90 dias pela garantia contratual e passa a retornar depois solicitando alguns tipos de serviços em garantia, enfim, uma relação um pouco complexa e o objetivo nosso é aqui para trazer, né, o esclarecimento de alguns pontos especificamente para os lojistas e também para os consumidores. Perfeito. Vamos falar bastante disso, porque como você vivenciou tendo uma loja e agora você é um advogado que defende lojista, você tem cases de sucesso, você tem casos que você resolveu e você tem muita experiência porque tem bagagem e repertório. Exatamente. Eu fiz duas junções que acredito que seja o essencial, né? Que é o problema apresentado e a solução jurídica para poder atuar especificamente nessa solução, nessa relação de consumo. Maravilha. Olha só, quais são os principais problemas jurídicos que as lojas de carros enfrentam no dia a dia? Sem sombra de dúvidas, assim, o maior problema hoje é o pós-venda. É aquela tratativa depois do cliente ter levado o carro embora. O cliente fica ali encantado naquela compra, né, daquele carro usado, que é um sonho muitas das vezes, né, de uma conquista, e acaba não tendo conhecimento de uma maneira
digamos assim, juridicamente correta do que realmente ele tem direito e do qual é a obrigação real do fornecedor, do lojista, para atendê-lo em garantia, em serviços, né, mais especificamente de manutenções, porque trata-se, na maioria das vezes, um carro usado com desgastes naturais. Tá certo. O cara comprou uma loja, entrou numa loja, comprou um carro usado, ele sabe que o carro é usado, o carro para estar sendo vendido na loja, ele passa por um tipo de vistoria e ele tem ali já da loja um documento, um resguardo? Tem sim. É prática, né, o ramo automotivo fazer, a gente chama de preparação, né? Quando esse veículo entra em estoque na loja, a loja faz uma preparação, né, uma avaliação técnica naquilo que é possível, né, que é aparente de ser identificado no veículo. Especificamente, trata-se também de um laudo chamado de laudo cautelar, tá, veicular, onde vai fazer uma verificação de vários itens, tá, desde itens de segurança estrutural. Aquilo que há necessidade de correção, a loja mesmo faz essa chamada preparação para disponibilizar esse veículo para venda. Esse laudo cautelar é aquele que é feito numa empresa terceirizada, normalmente? Exatamente. Esse é um laudo particular, tá? Que é uma garantia que a loja faz para saber a procedência desse veículo quando ele está entrando para o seu estoque. E quando é apresentado algum item de correção, isso a loja vai avaliar, porque esses laudos eles podem estar tanto como aprovado com apontamento ou reprovado. Aí tem várias circunstâncias que podem deixar, né, o laudo chamado de verdinho, amarelo ou vermelho, tá? Perfeito. Então, o cara vai pegar o carro para vender, um carro usado, o carro dele para vender, ele passa por esse laudo cautelar e ele entrega para a loja com esse laudo. A loja entende, por exemplo, cara, a gente tem que fazer esse freio aqui, tem que fazer essa suspensão, a loja prepara o carro no que é possível de preparar, a partir desse laudo, e dali para frente que a loja vai comercializar esse carro. Esse é o lugar? Seria basicamente isso, mas o laudo cautelar está mais no sentido de uma verificação estrutural, documental e as condições normais de uso, tá? Alguns itens de desgastes mais acentuado, alguma coisa tipo de suspensão, de freios, isso está mais numa avaliação técnica, não esse laudo cautelar, mas sim da loja, porque a loja vai avaliar as condições do carro. Por exemplo, está comprando um carro com 10 anos de uso, 2015. Ele vai avaliar, por exemplo, com certeza o freio vai estar meia-vida, a parte de suspensão vai estar meia-vida, condizente com o ano e a quilometragem daquele veículo. E após essa avaliação, o próprio fornecedor, né, o lojista, que vai fazer a sua análise. E tem lojas que gostam de fazer tudo, de entregar o veículo, por exemplo, revisado com óleo trocado, com correia dentada trocada. Mas esses itens não estão especificamente no laudo cautelar. Isso é uma avaliação complementar ao laudo cautelar. O laudo cautelar é aquele que aponta se o carro foi batido, recuperação, esse tipo de coisa? Isso, se foi passado por algum tipo de sinistro, passagem por leilão, Tá. se ele tem alguma anomalia na sua estrutura. O laudo cautelar está mais especificamente para avaliar essa situação. Que, se você parar para analisar, ele tem o objetivo do quê? De colocar um veículo em condições de uso. Porque se a loja fizer uma avaliação, um laudo cautelar na entrada do carro e esse laudo der reprovado, a loja tem a opção de comprar esse carro para colocar em seu estoque ou não. Aí vai depender de cada loja que trabalha com um nicho, né, com específico de veículos de melhor qualidade ou menor qualidade. Perfeito. Por isso é importante, inclusive, o consumidor também saber a loja que ele está comprando, fazer uma pesquisa da loja, entender que tipo de carros ela costuma vender, o histórico, isso é importante. Sim, é extremamente importante, na verdade, até uma avaliação da loja, mas também a avaliação do veículo em específico, né? Porque trata-se de um produto usado, que ele não tem as características de um produto novo, porém ele está sendo posto, né, em tese, em condições normais de uso, com desgastes naturais, lógico, praticamente em todas as suas peças. Perfeito. Vamos seguir nosso roteiro aqui. Muitas vezes o consumidor alega defeito logo após a compra, que você falou do problema do pós-venda, né? Sim. Em que situações a loja realmente é responsável e em que situações ela não é? Tá, Cassim, vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele não é claro na distinção de produtos novos de produtos usados. Porém, ele traz no seu artigo, né, 26 a questão, nós estamos tratando de bens duráveis, que são 90 dias de garantia para bens duráveis. Porém, ali no Código de Defesa do Consumidor não está falando produto novo e nem usado. Gerou-se um costume na sociedade e também até a questão de órgãos, né, que fazem a verificação, né, e o controle dessa relação de consumo, de que
Como não se distingue produto novo de usado, aplica-se, por analogia, o produto novo. Não faz sentido. Só que não faz sentido, exatamente isso. Esse é o ponto. Porém, a loja, primeiramente, para ter essa convicção e passar isso, essa transparência para o cliente, ela tem que estar munida de um bom contrato. Esse contrato tem que ser de uma maneira justa e honesta para o cliente que está comprando, porque em vista do judiciário, até inclusive dos órgãos, né, competentes que fazem essa fiscalização, é chamado de hipossuficiente. O que acontece? O cliente ele é leigo na situação de conhecer o seu produto na íntegra. Por quê? Trata-se de um produto usado. Se você não for transparente com ele no momento da venda, vai ali criar uma situação talvez de desconhecimento, de falta de transparência, aquele chamado de eu não sabia, ou eu imaginei que o carro estava bom para uso, não tinha problema nenhum, porque o carro na maioria das vezes tem um anúncio de que o carro tem revisões feitas. Realmente, o carro tem revisões feitas, mas não é todos os itens que foram trocados, substituídos. Então, de uma maneira mais clara e acredito eu que preservando essa relação de consumo, a loja tem que ser transparente para o cliente e tudo isso inicia-se num contrato bem elaborado. Perfeito. E esse tipo de assessoria para criar esses contratos específicos, qualquer loja pode entrar em contato com você para poder ter esse serviço. Você presta esse tipo de consultoria? Sim, na verdade nós temos uma assessoria jurídica, eu chamo de prevenção. Ela é uma assessoria jurídica preventiva. Porque na maioria dos casos, quando judicializa uma situação, né, uma lide, que é chamada aquela pretensão resistida, o cliente quer que a loja faz tudo e a loja não quer fazer aquilo que o cliente está pedindo, cria-se ali uma relação de conflito, que é chamado de lide. A pretensão do consumidor está sendo resistida pelo fornecedor. Então, vá-se discutir isso perante o judiciário. Tá? Mas, se a loja for para uma discussão judicial, faltando um contrato, algumas cláusulas que seja mais transparente, na relação, né, da pré-venda com o cliente, a disponibilização do carro para ele fazer a avaliação prévia, né, antes da compra, enfim, tomar ciência das questões inerentes às informações daquele carro, né, se ele teve passagem por leilão, se ele teve 1 ou 5 donos, se ele teve alguma batida, algum tipo de sinistro, enfim. Toda aquela questão do laudo cautelar engloba essa questão prévia, antes da venda. Uma vez estando isso definido de uma maneira transparente e honesta, falta ao consumidor simplesmente a aceitação de ter comprado um produto usado que requer manutenções e que essas manutenções recaem sobre o próprio consumidor, que é o comprador do veículo. Perfeito. É o famoso prevenir é o melhor caminho, entender previamente é o melhor caminho, conhecer o carro, ter um bom contrato e o que é combinado não sai caro, é meio que isso. Exatamente isso. Tem um princípio no Código Civil que chama pacta sunt servanda. O pacto tem que ser cumprido. As partes se fazem servas do pacto. Então, se você tem um contrato pactuado com o seu consumidor, respeitando a legislação, inclusive do próprio Código de Defesa do Consumidor mesmo, atribuídos, né, também as questões jurisprudenciais, porque como o código ele não diferencia um produto novo do usado, nós temos que utilizarmos as interpretações jurídicas, as técnicas de hermenêutica e aquilo que o próprio judiciário está reconhecendo hoje. Tá? Isso é um tema já pacificado no TJSP, de que o veículo usado é vendido no estado que se encontra e não pode ser exigido que esse obtenha a qualidade de um produto novo, porque ele não é novo. Mas que aula! Você que está acompanhando a gente ao vivo aí, eu estou começando a entender do assunto já aqui, Eli. Eu vou ficar esperto em compra e venda de carro aqui. Cara, você entende muito do negócio, tem nada escrito, nada decorado, realmente entende. Você está vivendo isso todo dia. Exatamente. Porque, assim, na verdade, eu já vivenciava isso, né, na prática, quando eu estava com a loja de carro, e eu achava, de uma certa maneira, uma falta perante a relação de consumo, principalmente da parte do fornecedor, de transmitir para o consumidor quais são os reais direitos que ele tem e quais são as reais obrigações que o fornecedor tem perante aquele produto que ele pôs à disposição para venda. Por quê? Se a gente aplicar o Código de Defesa do Consumidor de 90 dias de garantia integral, acaba sendo uma coisa injusta e não tem cabimento, não tem lógica você comparar um produto novo de usado, porque você comprou um produto usado, pagou um preço e exigir que esse produto usado seja o mesmo, tenha a qualidade de um produto novo. Isso não tem lógica. Então é isso que tem que ficar de uma maneira clara para quem está comprando e uma maneira objetiva para quem está vendendo de ser transparente para o cliente nesse momento. Perfeito. E, cara, o que eu fico imaginando que tem de lojista que sofre
com aquelas pessoas mal intencionadas, né? Claro que não é todo mundo, eu acredito que o ser humano é bom, eu acredito, mas não dá para negar que existem os aproveitadores, que o cara já pega aquilo ali, leva num mecânico que ele conhece, depois vem uma lista, depois a coisa muda e o lojista acaba sofrendo com um negócio que não era para sofrer se ele tivesse protegido com um bom contrato. Esse é o lugar. Exatamente. Muito bem. Vamos avançar aqui, vamos avançar. Agora, olha só, chegamos inclusive nessa pergunta, ó. O cara comprou um carro usado, ele deu uma volta, ele gostou do carro, ele levou embora, ele andou uma semana, e aí ele leva no mecânico de confiança dele e fala pro cara assim, dá uma geral aí e me fala o que deveria trocar, o que não tá bom, que eu vou lá na loja exigir os meus direitos. E ele volta na loja com uma lista gigantesca e falando pro lojista, eu tô na garantia, tem que trocar tudo. E agora, Eli? Assim, esse é um dos maiores problemas enfrentados, né, pelo fornecedor perante o consumidor. É os males do setor automotivo. Eu vejo com duas situações. Uma, a falta de conhecimento do próprio consumidor, tá? Para saber se realmente ele tem direito daquilo que ele está exigindo. E muitas das vezes, a falta de conhecimento do próprio fornecedor, de saber qual é a obrigação dele em fazer a garantia ou não. Porque o cliente, eles fazem essa prática hoje, que virou um costume na sociedade, pelo seguinte, ele compra um veículo usado, e ele negligencia a questão da vistoria do veículo, porque na convicção dele, do consumidor, ele está comprando um produto que tem garantia de 90 dias. E a garantia é integral e irrestrita, na visão dele, tá? Aí o que acontece? Ele negligencia essa vistoria prévia antes da compra do produto. Mas nós estamos falando de um produto usado, que tem desgastes naturais, sem exceção de todas as suas peças. Por exemplo, um carro de 2015 tem 10 anos de uso, 120, 150 mil quilômetros rodados, que é a média do carro usado para uso comum, tá? Uso particular. Isso traz para esse veículo desgastes naturais pelo tempo de uso em todas as suas peças, sem exceção. E aqui vai uma dica bastante interessante. Quando o fabricante, uma certa determinada marca, produz um veículo e coloca esse veículo à disposição do mercado, esse veículo tem um manual na qual tem as especificações de tempo de quilometragem que vai durar, a previsibilidade de duração de certos itens, tá? Então, um item, por exemplo, de suspensão, que dependendo da marca, a cada 80 mil quilômetros você tem que trocar os amortecedores desse veículo, considerando uso normal, em ruas normais, pavimentadas, sem buraco, sem situações de anormalidade no seu uso, tá? Uhum. Então, se você comprar um veículo que está com 100 mil quilômetros rodados e o amortecedor não foi substituído anteriormente pelo antigo proprietário, você, no momento da compra que vai fazer a avaliação, vai olhar que aquele amortecedor não foi trocado. Se ele está vazando, se ele está danificado em algum sentido, você pode negociar diretamente com a loja e exigir que troca-se aquele amortecedor para vocês fecharem o negócio. Porque estamos falando de um produto usado e não do produto novo. Então, o lojista não tem a obrigação de vender um carro para você com todos os itens novos. Porque você não está comprando um carro novo. Então, não tem lógica isso, tá? Então, nesse ponto, o cliente faz o quê? Ele negligencia essa vistoria, ele está esperando, né, ou tendo a certeza que vai ter essa garantia, e ele deixa para fazer essa vistoria após a compra. Então, ele negligencia no momento da compra e vai fazer depois. Só que não tem lógica você comprar um produto usado, submeter esse produto usado para um mecânico seu, que trata-se de um comércio, certo? É peças e serviços, e uma vez submetido um veículo com mais de 100 km, mais de 100 mil quilômetros rodados, 10 anos de uso, certeza que vai ter desgaste natural em todas as suas peças, e você vai submeter para um mecânico, que é um comerciante também, vai falar para você, ó, tem necessidade de fazer freio, de fazer suspensão, de fazer isso, fazer aquilo, e vai fazer vários apontamentos. O que está acontecendo hoje? Esse mesmo cliente pega esse orçamento, traz para a loja, fazer essa manutenção, porém, se esse cliente tiver uma assessoria jurídica preventiva, ele vai mostrar para o cliente, falar, esses itens que você está me alegando aqui, não trata-se de cobertura de garantia, porque trata-se de item de desgaste, nós temos aqui a cláusula de excludente de garantia, com previsão legal no próprio Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, tudo se baseia, tudo se volta para o principal documento, é o contrato de compra e venda bem elaborado.
Perfeita explicação, muito boa explicação. E me gerou uma pergunta. Você está falando dessa vistoria prévia. Então, se o consumidor vai até a loja, ele se interessou pelo carro, ele gostou, o que ele pode de direito ali com relação a essa vistoria prévia, antes de fechar negócio? Ele leva alguém até a loja, ele leva o carro até algum lugar, como é que ele pode se garantir se a suspensão, por exemplo, foi trocada ou não, se o lojista não sabe? Tá, vamos lá. O lojista, muitas das vezes, ele faz aquela avaliação prévia para verificar a necessidade de uns itens que já estão quebrados, já estão numa situação de problema mesmo. Tá. E não de meia-vida, e não, sabe assim, de algum tipo de desgaste. O que tem que ter o lojista disponibilizar o cliente naquela assessoria preventiva é o quê? Disponibilizar esse veículo para o cliente, o consumidor, trazer o mecânico dele para avaliar aquele carro, fazer um test drive no carro, ter acesso, né, tomar vista do laudo cautelar para ele saber a origem desse veículo, quantos donos teve, se teve algum tipo de sinistro. E após todo esse procedimento, aí sim ele vai dar um ok, vamos fechar negócio. Se nessa vistoria do mecânico dele ele apontar que precisa fazer freio ou precisa fazer uma suspensão, ele vai estar em fase de negociação. Se a loja negociar com o cliente, falar assim, não, eu troco para você o freio, eu troco para você o amortecedor, vamos fechar o negócio. Aí, aquilo está pactuado. Então, aí sim o fornecedor, a loja, vai ter a obrigação de cumprir com aquilo que foi pactuado, que é a substituição daqueles itens previamente acordados no contrato. Inclusive, a loja pode escolher por dar um desconto. Olha, então eu não vou trocar, eu abato isso aqui de você faz com o teu mecânico, te dou um desconto a mais. É possível também esse tipo de negociação? Também. Inclusive, isso tem previsão legal no próprio Código de Defesa do Consumidor, tá? É chamado de o abatimento no preço por vício de qualidade, tá? Olha. Então, isso a maioria, né, dos lojistas, às vezes tem dificuldade ou até falta de conhecimento a questão disso. Por quê? Às vezes, ele dá um desconto para o cliente para trocar alguns tipos de itens já de necessidade. Porém, o cliente, assim que ele compra para alguma situação, ele passa a exigir aquilo que já foi pactuado entre as partes em garantia para a loja. Pô, demais, né? Isso é um fato e isso acaba acontecendo corriqueiramente nessa relação de consumo. Imagino. O lojista deu a palavra, confiou na palavra, fez o acordo, passou para frente, volta o consumidor, eu tenho 90 dias de garantia, tem que trocar. A gente combinou, mas tem que trocar. E aí, se o lojista não está com essa garantia em contrato, ele simplesmente bailou, ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer, e aquilo que a minha orientação, uma dica jurídica, o quê? Tudo tem que estar reduzido a termo. Qualquer tipo de negociação com o cliente, se tratando de um produto usado, né, na qual ali existe essa questão de tá com defeito ou não tá, tem desgaste ou não tem, isso tem que estar reduzido a termo no próprio campo, né, no contrato. Estou dando R$2.000 de desconto nesse veículo para manutenção futura, para troca de um item específico ou de uma forma generalizada ali, enfim. Tudo isso tem que estar reduzido a termo, tem que estar escrito no contrato. Perfeito. Mais uma vez, o combinado não sai caro. O que falta realmente é o combinado, é a clareza, né? Tanto do lojista quanto do consumidor, mas no caso aqui, nosso foco é o lojista, a clareza do lojista de entender que isso precisa acontecer e mais do que isso, não dá para tirar da cartola. Precisa de um especialista que vai cuidar disso para ele, que vai dar esse respaldo jurídico, fazer os contratos, revisão e tudo mais. É nessa hora que entra no escritório para fazer assessoria. Exatamente. E, de preferência, um escritório com especialização no ramo, porque como é um ramo complexo, né, trata-se de produtos usados, e isso é uma avaliação muito subjetiva, tá? De repente, um veículo usado para mim está em bom estado, para você não está, entendeu? Porque a sua avaliação criteriosa em cima daquele item usado é uma, e para mim é outra, entendeu? Então, aquele negócio é o copo meio cheio ou meio vazio, entendeu? Nós estamos tratando de um produto usado. Tem gente que compra e tem a real convicção de um produto é usado e vai ter que fazer a manutenção. E o que está posto hoje, a pessoa está comprando um produto usado e está tendo certeza que tem a garantia de 90 dias para trocar tudo do carro. Rapaz, isso me lembra, em abril do ano passado, eu comprei um carro usado, era o carro que eu tinha um sonho de ter, e logo que eu comprei, na semana seguinte o freio começou a apitar e fazia um barulho pior que de ônibus, cara. E é uma BMW. Você não vai ter a BMW apitando que nem ônibus, né? Aí eu mandei um WhatsApp para ele. Amigo, filmei, tá fazendo esse barulho. É numa cidade aqui perto, é Santa Bárbara do Oeste. Estamos em Campinas, para você que está acompanhando a gente aqui, e eu não falei ainda, estamos em Campinas. Aí eu mandei um WhatsApp, cara, olha esse vídeo, olha esse barulho. O que eu faço? Aí ele falou, traz aqui, que a gente vai dar um jeito nisso. Mas, cara, ele nem balançou.
Eu levei, ele levou na oficina que é da própria loja, foi um negócio de pastilha, voltou. Cassim, dá uma olhada aí, vê se resolveu, amigo. Se não resolveu, você traz de volta pra gente aqui. Cara, sem confusão nenhuma, deu tudo certo. Parece até que ele sabia que isso poderia ter acontecido e tá resolvido. Problema zero. Aí passou 1 ano do carro e começou a fazer um barulho. Cara, eu tenho o meu senso. Eu nem liguei pra ele, pô. Passou do tempo, o carro tá comigo, eu comprei, eu fui na oficina, paguei o conserto, troquei amortecedor, troquei suspensão. Porque eu, comprei o carro usado, tava com 60 mil quilômetros, mas é um carro que tá rodado. Então eu fiz tudo por conta própria, mas não dá pro lojista acreditar e confiar que todo mundo vai fazer a sua parte, né? Exatamente. É por isso que tem que ter um contrato preventivo, tá? Como a gente... eu já passei, né, por alguns males desse ramo, então eu vejo que é extremamente necessário você ter a previsibilidade do ramo, daquele setor e prever tudo isso em contrato e deixar pactuado, ser transparente para o seu cliente, porque não são todos que têm essa visão da qual você tem, dessa consciência de que você comprou um carro usado, então você vai ter que fazer algumas manutenções, tá? Perfeito. Voltando àquele ponto, né? Porque você tem um carro usado, você tem que ter a consciência de que você vai ter que fazer as manutenções daquele carro e não passar a exigir de uma maneira generalizada que todos aqueles itens sejam cobridos, mas cobertos pela garantia. Hoje tem uma bastante comum acontecer, que é chamado do vício oculto. Depois a gente vai tratar sobre Vício esse assunto. oculto? Vício oculto hoje, porque o cliente... Nesse exemplo seu mesmo que você disse, passado, sei lá, 6 meses, 10 meses da compra, pode-se o consumidor alegar que ele tinha desconhecimento, que era um problema pré-existente, ele tinha desconhecimento e ele só descobriu daquele problema naquela data, digamos, 10 meses depois da data da compra. Isso é um pedido legítimo, tá, do consumidor, com previsão legal, no próprio Código de Defesa do Consumidor mesmo. Porém, nós voltamos sempre naquela tese de que o carro usado é vendido no estado que se encontra e carro usado não tem defeito, ele tem desgaste natural. Então, o vício... chamado vício oculto, depois de 10 meses, por exemplo, de um sistema de freio, tem um problema apresentado depois de 10 meses da compra. Esse problema foi identificado, está na pastilha de freio. Mas isso é um defeito que tem que ser coberto por garantia? Ele é um defeito pré-existente? Ou isso foi um desgaste que ocasionou, né, o tempo útil daquela peça, né, consumiu o tempo útil daquela peça, ela tem que ser substituída? Em tese, aquela peça tem que ser substituída, não em garantia, mas sim por manutenção do próprio carro, que é uma máquina que tem desgaste nas suas peças. Então, o vício oculto é um problema sério hoje que as lojas enfrentam, porque o consumidor não se conforma somente nos 90 dias de garantia, tá? Hoje ficou uma febre, tá, entre a sociedade, os consumidores, o chamado vício oculto, que traz um problemão para as lojas que são as fornecedoras. Caramba, quanta coisa, hein? Quanta coisa. O lojista que não está bem assessorado, o lojista que não sabe disso, não toma conhecimento disso, principalmente o lojista novo, aquele cara que acabou de abrir uma loja de carro, etc. Esse cara pode passar um aperto danado. De repente, toda a margem que ele teve de lucro na venda daquele carro, a gente está falando isso antes de gravar, inclusive, né? Sim. Toda a margem que ele teve, sei lá, 5, 10, 20 mil no carro, aquilo vira um cheque predatado para descontar dele mesmo em 2, 3 meses. Como que você avalia essa conta? Isso, se considerar 90 dias, que seria a garantia, e se a gente aplicar o vício oculto, né, aquele pré-existente, isso não tem prazo determinado. O cliente pode, por exemplo, alegar o vício oculto depois de 1 ano comprado o carro, 2 anos depois da compra. Por exemplo, se for um caso mais complexo de motor, por exemplo, 2 anos depois, o motor do carro fundiu, mas era um problema já pré-existente, eu só descobri agora. Então, o Código de Defesa do Consumidor fala que você tem 90 dias de garantia para vício oculto a partir do momento que você toma ciência daquele problema. Então, isso é uma matéria bastante complexa e as lojas, na minha visão, têm o dever de ter conhecimento dessas obrigações e dos direitos do consumidor para o quê? Não criar um chamado de costume na sociedade, que muitas das vezes o consumidor, paga por uma situação sem ter o conhecimento de que ele teria a obrigação, o dever de cumprir aquilo, ele passa a fazer de uma forma voluntária, ele cria o quê? Um costume que ele transmite para a sociedade que, nossa, você realmente tem o direito de ser atendido em garantia depois de 1 ano que você comprou o carro. Isso traz o quê? Essa falta de conhecimento do lojista, do fornecedor. Um sério problema para o ramo,
Porque passa a informação para o cliente, que o consumidor, tem realmente o direito. E no Código Civil, ele é complicado no sentido do que tanto o seu silêncio é anuência, como a sua boa vontade, se não for amparada dentro de um conhecimento jurídico no qual você pode fazer para o seu cliente, mas de uma forma de cortesia, por mera liberalidade. Uma vez que você faz isso de uma forma como se fosse voluntário, uma obrigação, você criou ali um problema que você não tinha esse problema. Entendeu? Então, a falta de conhecimento jurídico do setor específico de venda de produtos usados está gerando um problema enorme para as próprias lojas. Perfeito. Olha só, a gente falou há pouco sobre isso, eu queria entrar um pouquinho mais aqui, Li. O Código de Defesa do Consumidor não deixa claro, é muito vago a questão do carro novo para o carro usado, do item novo para o item usado. A gente falou um pouquinho disso, eu queria abrir um pouco mais esse assunto, porque a gente entende que o grande problema está nesse lugar. O cara compra um carro usado, leva para casa, faz alguma coisa, anda com ele, e ele exige uma cobertura, uma substituição, uma garantia, como se o carro fosse zero. Da experiência que você tem, quando vai em vias de fato e dá o problema, é possível a loja reverter esse tipo de coisa, se tiver um amparo jurídico? Assim, com certeza. Na verdade, é essencial ter, como eu sempre falo, a assessoria jurídica preventiva. O advogado ele não tem que somente atuar numa ação de um processo judicial na qual não teve nenhum tipo de consenso para resolver essa situação extrajudicial, tá? E sim, uma atuação na esfera extrajudicial de uma maneira clara, transparente e amparado juridicamente, tá? Nas legislações específicas. E como não existe uma diferenciação no próprio Código de Defesa do Consumidor de um produto novo de um produto usado, se a gente aplicar de uma forma generalizada que aquele produto usado deve ter as mesmas características de um produto novo, nós estamos cometendo aqui digamos, até uma ilegalidade, até um abuso de direito para o consumidor. Por quê? Vamos dar um exemplo mais ilustrativo. Um cliente que compra um carro usado com 15 anos de uso pagou R$30 mil. Um cliente compra um carro 0 km hoje, acredito que está em torno de uns R$80 o carro mais popular hoje, 0 km, e obtém lá 5 anos de garantia da concessionária. Vamos pegar esses dois clientes para a gente fazer um comparativo. Quem comprou o carro 0 na concessionária, que ele vai ser obrigado a fazer as revisões na quilometragem estabelecida por o próprio fabricante, tá, da concessionária, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, um exemplo. Com 30 mil ou 50 mil, o cliente submeter esse carro para a concessionária, fazer a revisão, e foi identificado, por exemplo, um exemplo do freio, da pastilha de freio. Esse carro aqui está fazendo barulho na pastilha de freio. O cliente roda um pouquinho acima da média, aí, sei lá, em 6 meses ele rodou 60 mil quilômetros com aquele carro. Lá na concessionária, olha que esse carro tem garantia de 5 anos, tá? Nós estamos falando de uma garantia contratual de 5 anos. De um carro zero. Um carro 0 km, já foi feita a revisão de 10 mil, de 20 tudo certinho. mil, tudo certinho, carimbado. Lembrando, hein? Nessas revisões, tudo que for de substituição de peça por desgaste, já foi trocado e ele já pagou, o cliente já pagou. O cliente já pagou óleo, o cliente já pagou algum sistema, às vezes, o sistema de coxinha de suspensão está batendo. Se for identificado que é um item de desgaste natural, não tem a cobertura. Tá. Vamos lá que com 60 mil ele está reclamando do freio, tá chiando a pastilha de freio, o exemplo que você deu da BM. Esse item vai ser identificado que trata-se de um desgaste natural, ele foi consumido, ele está dentro da previsibilidade do fabricante, que tem que ser trocado a pastilha de freio com 60 mil quilômetros. Esse jogo de pastilha de freio, o consumidor vai ter que pagar por essa substituição de peça. Por quê? Esse item ele não tem defeito. Esse item ele tem desgaste natural. Então, vamos lá. O cliente comprou um carro 0 km, ele fez as revisões concessionárias, ele pagou por todas as revisões concessionárias, chegou até o momento a revisão dos 50 mil, 60 mil, foi identificado esse problema. Ele vai ter que pagar por esse item, mesmo estando com 5 anos de garantia. Agora, vamos voltar no exemplo do carro usado. O cliente comprou um carro usado, um exemplo, 35 mil, 40 mil que seja. Carro 10, 15 anos de uso. O Código de Defesa do Consumidor fala que ele tem 90 dias de garantia, não diferencia de um produto novo de um usado. Se a gente for aplicar, por analogia, que é um produto novo, ele vai ter 90 dias de tudo. Uhum. Se dali um tempo o cliente rodar 10 mil quilômetros, 15 mil, começar a fazer um barulhinho na pastilha de freio, esse mesmo exemplo do carro 0, esse cliente vai voltar até a loja e vai exigir do fornecedor, que é a loja, a substituição daquele item em garantia.
Aí que tá, o desconhecimento da loja em saber se tem a obrigação ou não em dar essa garantia, muitas das vezes acaba dando essa garantia. O que isso gera para o consumidor? Eu tenho certeza que a loja tem a obrigação de fazer, porque eu reclamei e ele fez em garantia. Mas você consegue ver a diferença de um produto novo de um produto usado? O que isso gera de prejuízo para a loja que vende carro usado? Uhum. E essa mesma situação não acontece num carro 0 quilômetro, que, em tese, deveria contar com a garantia integral do veículo durante os 5 anos. Então, se a gente aplicar essa garantia de 90 dias, que ela é legal, tá? Uma garantia estabelecida em lei. A garantia de 5 anos, que eu estou dando o exemplo da concessionária, é uma garantia contratual. Você pode colocar no seu contrato quanto tempo de garantia você quiser. O mínimo é 90 dias no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, não tem lógica essa descompensação. Então, às vezes, a falta do conhecimento do lojista em saber o que realmente ele tem obrigação de fazer acaba gerando um prejuízo naquele momento para ele mesmo, daquela situação, daqueles itens, e gera um problema futuro, porque você transmitiu para o seu consumidor a informação de que ele tem o direito e você tem a obrigação de fazer. Isso se resume na assessoria jurídica preventiva, em saber os reais direitos do consumidor e as reais obrigações do fornecedor. Excelente, meu amigo. Ó, depois dessa, eu vou te falar, quem ainda tem loja de carro e não tá com uma assessoria jurídica e não falou com o doutor Eli aqui ainda, ó, tá pedindo para ter problema, hein? Porque tem muitos detalhes, como você tá vendo aí. Eu não fazia ideia, ele, desse tanto de detalhe, cara. Não fazia ideia. O ramo é bastante complexo, porque trata de um produto usado, né? Você pega aí, por exemplo, é uma gama muito enorme e também... juntamente com isso, os enormes problemas que podem atingir esse ramo, essa relação de consumo. Perfeito. Olha só, depois de um tempo rodando com o carro, o cidadão comprou o carro usado, está ali rodando depois de um tempo, não vou estabelecer o tempo, acendeu a luz da injeção. E agora? Rapaz, isso está dentro, né, do escopo da questão do pós-venda, né, do que nós estamos tratando. É um problema que acredito que 100% das lojas hoje sofrem com esse mal, tá? E a maioria das vezes, eu digo até acima de 90% das vezes, o caso de acendimento de luz de injeção está atrelado à questão de combustível, tá? Porque a luz de injeção é o módulo que reconhece alguma anomalia no sistema, tá, do veículo, do motor do veículo, de sistema, essencialmente a questão de alimentação, tá, de combustível, né, de combustão. Qualquer diferença de combustível ou de alguma situação de anomalia vai acender essa luz, que é uma luz de alerta. O carro pode apresentar algum problema já imediato de falta de aceleração, trepidação excessiva, falta de poder, né, de potência no próprio motor mesmo, né? Você percebe que o carro fica mais fraco, falhando, trepidando mais. Isso, na maioria das vezes, está atrelado à questão do combustível adulterado. Aí que está a questão. Se for realmente a questão do combustível adulterado, de quem é a responsabilidade? O lojista não abasteceu o carro do cara, né? Acho que foi ele que foi no posto, né? Exatamente. E você sabe, pegando esse gancho, a questão do combustível, eu oriento alguns clientes no seguinte sentido. Tem, às vezes, o merchan, né, o marketing, você compra o carro comigo, você ganha um tanque cheio, você ganha transferência, isso, aquilo outro. Uhum. Eu falo para os meus clientes, dá o valor para o cliente do tanque cheio, mas você nunca abasteça o carro para ele. Olha. Por quê? Se for a questão dessa luz de injeção acesa atrelada ao combustível, se você entregou o carro para o seu cliente com um tanque cheio, com algum problema no combustível, foi você que deu a causa daquele problema, entendeu? Então, você assume uma responsabilidade na qual você não teria. Então, você, agindo de boa fé, uma boa relação comercial com o seu cliente, você pode estar arrumando um problema para você na qual você não deveria. Olha que interessante isso. É quase que uma pegadinha, né? Exatamente. Pode voltar contra o lojista. Exatamente. Você pode sofrer um problema atingindo de boa fé para o seu cliente e isso pode se voltar contra você de uma forma de prejuízo. E agora, vamos pensar num lojista, no caso real. O lojista que vendeu o carro, passou um mês, o cliente, o consumidor voltou, a luz acendeu, precisa ver o que é e tal. O lojista, como é que ele faz para se defender? É possível se defender disso? Ele consegue pedir uma análise de combustível? Dá para provar? Que lugar que fica isso, Eli?
Assim, isso é um fato bastante interessante e sim, tá te respondendo já objetivamente. É possível sim reverter essa situação, uma vez que você identifique a origem daquele problema. Porque até a luz de injeção acender é um problema, mas nós temos que verificar a origem daquele problema, porque ele é um alerta, tá? Que tem alguma anomalia no veículo. Se você for pegar esse veículo para trazer aqui na posição, por exemplo, do fornecedor da loja. Ah, não, o veículo foi vendido sim, está dentro do prazo de 90 dias de garantia. Tem garantia sim, pode trazer para a loja que a gente faz para você. Cara, aí você assumiu toda a responsabilidade, muitas das vezes desnecessária, porque a responsabilidade nem sua era para fazer aquela manutenção. De que forma que poderá reverter essa situação, né, para o lojista, a fim de evitar esse custo com a manutenção? Eu sempre oriento, o atendimento de pós-venda ele é essencial na relação de consumo. Para minha visão, depois de um contrato bem elaborado, é o primeiro atendimento de pós-venda que vai definir se você vai ter uma boa situação com aquela relação específica ou se aquilo ali vai zangar e vai trazer um prejuízo, muitas das vezes, amargo naquela situação por falta de conhecimento. Então, a orientação jurídica que cabe nesse caso especificamente é o quê? Primeiro, verificar se está dentro do prazo de 90 dias de garantia. Estando dentro do prazo de 90 dias de garantia, agenda com o cliente para esse cliente trazer o carro para averiguação do que está acontecendo, mediante uma ordem de serviço, né, com o relato do consumidor, de tudo o que aconteceu. Você submete isso para uma análise, tá? O cliente traz o carro até a loja, você colhe a amostra daquele combustível, né, uma vez que quem é do ramo, à medida que o cliente relata os problemas, o fornecedor ele tem um know-how do ramo, então ele já sabe que aquilo ali, muitas das vezes, está atrelado à questão do combustível, mas ele fica numa situação sem saber lidar com aquilo. Porque às vezes ele fala para o cliente, pode ser combustível adulterado. O cliente já de pronto responde, não, mas eu sempre abasteci naquele posto, a minha família sempre abasteceu lá, nunca tive problema, só abasteço em posto de bandeira. Só que isso, você se adiantar com essa informação, muitas das vezes, ele acaba trazendo um efeito rebote. Porque o cliente já deu a negativa já na sua lata, que aquilo ali não é combustível adulterado, não. Então, você aguarda, pega esse veículo para fazer essa averiguação, submete aquela amostra de combustível para uma análise técnica e, uma vez identificado que trata-se de uma adulteração ou qualquer composição que está irregular, mediante os órgãos, tá, de regulação na qual determina qual que são os elementos, enfim, do combustível. Até o próprio fabricante mesmo orienta qual o tipo de combustível que tem que ser colocado naquele motor, tá? Aí, mediante esse resultado desse teste, tá? Você vai ter na sua mão a prova se é adulteração ou se não é. Uma vez não sendo adulteração, se você concordou em fazer a manutenção para o seu cliente, na minha visão, tá? E juridicamente, isso, cada advogado tem a sua visão, as suas teses para fazer defesa. Na minha visão, corroborado tá, no fundamento de jurisprudência pacífica do TJSP, especificamente, o carro usado é vendido no estado que se encontra e só tem garantia de motor e câmbio. Tudo que é periférico do motor e do câmbio não tem garantia. Então, voltando à questão do combustível. Tem adulteração, mas você quer fazer para o seu cliente, você pode fazer para ele de uma maneira de cortesia, por mera liberalidade. Documenta isso, porque qualquer novidade, qualquer coisa futura, você está respaldado juridicamente. Por quê? Agora, se você quiser fazer valer mesmo a própria lei, o Código de Defesa do Consumidor fala que um prejuízo, né, um defeito causado por terceiro exonera a responsabilidade do fornecedor. O que quer dizer isso? O cliente e a loja têm uma relação de consumo. Esse cliente, com essa relação de consumo, pegou esse item, né, esse produto, esse bem, foi num posto de combustível, um terceiro, e abasteceu. E aquele terceiro colocou um produto dentro do tanque que danificou aquele bem, aquele carro. Não pode o fornecedor que vendeu o carro assumir a responsabilidade do terceiro que deu a causa àquela situação, tá? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor mesmo já exonera a responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva de terceiro. Só que isso tem que ser uma maneira de uns procedimentos todos tomados de uma maneira correta. Isso se fundamenta no quê? Numa assessoria jurídica, de um corpo jurídico para cuidar dessa situação para você. Entendeu? É a forma de reverter essa questão do combustível.
Excelente. Esse tipo de teste, quando a loja decide fazer e tem a prova, como você trouxe aqui, se ele tem uma relação com o consumidor, se ele conhece o cara, ou se ele quer fazer, como você falou, ele faz porque ele quer, não porque ele seria obrigado, mesmo tendo a prova na mão. É uma escolha do lojista. Exatamente. E, na verdade, se a gente parar para analisar, na justiça, quando a gente vai para uma lide, né, para uma pretensão resistida, nós vamos terceirizar para uma terceira pessoa, né, que é um juiz, aquela situação e ele decidirá por nós. Uhum. O juiz decide baseado em quê? Em provas e não narrativas, entendeu? Uhum. Então, quem tem a prova de uma situação acaba saindo vencedor dela, entendeu? Então, esse fato, por exemplo, desse teste no combustível para identificação da adulteração, cai por terra qualquer argumento do próprio consumidor alegar. Ah, eu desconheço, não sabia, enfim. Aí cabe a ele pegar essa própria prova que o fornecedor produziu para ele cobrar do terceiro que deu a causa àquele problema, entendeu? Até uma forma também já de coletivo, né, de talvez resolver essa questão do combustível, que sabemos hoje que isso está se alastrado e estamos sujeitos a qualquer tipo de posto hoje nós colocamos no nosso carro qualquer tipo de combustível, né? Então, eu vi até um vídeo ontem no Instagram, apareceu para mim, de um posto no Rio de Janeiro, de bandeira, apareceu o vídeo, e tava a fiscalização, o cara falou, olha, tá aqui o teste. 40 litros em cada galão e a máquina marcando, acho que era 92, dava 12 a mais. nossa. Aí ele falou, ó, esse posto já foi notificado, ele já foi fechado, mas aí abriu-se uma exceção, abriu o posto para voltar a funcionar e os caras continuam fazendo esse tipo de roubo na bomba. Não é o adulterado, mas é o roubo de passar o ar ali, né? Contar uma coisa errada, né? Sim, sim. Tem várias formas de fraude, né? Mas a que traz prejuízo para o lojista, né? Seria a questão da adulteração mesmo, né? Hoje sabemos que tem de tudo no combustível, enfim. E aí isso vai gerar um dano, um prejuízo. E o pior, tá, assim, o que acontece? Eu já tive situações, tá? Por isso que eu tenho essa questão hoje da produção dessa prova, tá? Preservar a cadeia de custódia, como havia dito anteriormente. Eu sou um advogado criminalista, então eu prezo muito pela validade e legalidade da prova apresentada. A gente respeita toda a cadeia de custódia. Quando a gente colhe 2 amostras do combustível, a gente lacra uma, entrega para o consumidor e a nossa a gente submete à análise técnica. Por quê? Se ele quiser contestar a nossa análise, ele tem a amostra dele na mão. Então, nós temos a contraprova. Eu disponibilizo para o consumidor a contraprova se ele quiser contestar aquela nossa, entendeu? Mas uma vez respeitada a cadeia de custódia, dificilmente vai conseguir reverter, porque é a verdade dos fatos, entendeu? A prova ela é irrefutável, uma vez configurado a adulteração do combustível. Muito bom. Uma loja que, de repente, acabou de abrir e tá ouvindo a gente aqui pela primeira vez e o cara tá em pânico lá agora. Meu Deus, onde é que eu fui entrar? Devia ter feito uma franquia de chocolate e abrir uma loja de carro usado. Essa loja que está entendendo a importância disso, o dono da loja, ou até mesmo o vendedor de carro, qual seria o primeiro passo para eles começarem a se preparar para possíveis problemas que vão acontecer uma hora ou outra? Esse ramo, assim, ele é bastante imprevisível, tá? Porque ele, como a gente já nos falamos, ele é muito complexo, tá? Mas hoje, o principal é o conhecimento específico daquele nicho na qual você está trabalhando, aquele setor automotivo, né? No caso, o setor automotivo que você está trabalhando. Você ter o conhecimento convicto das suas reais obrigações e dos direitos do consumidor, tá? Isso é um ponto essencial. Isso, como você vai adquirir? Mediante uma consultoria, tá, jurídica de um advogado especializado na área. Então, essa troca de informação entre o dono da loja, né, a sua equipe com o advogado, ela é essencial. Por quê? Senão o ramo ele acaba se tornando inviável, porque ele é muito imprevisível. Como eu já tive loja de carro, eu sei o que é você soltar um carro com uma margem de lucro e você ter 90 dias para perder aquele lucro que você já aferiu na venda daquele carro. Um exemplo é o cliente voltando com manutenção que ele foi identificado no próprio mecânico dele. O mecânico dele, de uma certa maneira, não foi honesto com ele de passar a informação, você comprou um carro, é usado, tem que fazer manutenção, tá meia vida, suspensão sua tá meia vida, pastilha de freio aqui tá meia vida. Ser condizente, tá, com aquilo, ser transparente para o consumidor. Tá? Aí, isso que acaba não acontecendo. Aí esse cara acaba voltando para a loja com uma lista do mecânico dele,
na qual lá é um vendedor, né, um comerciante que Sim. quer vender produtos e serviços e acaba trazendo essa responsabilidade para a loja. E muitas das lojas, né, esse exemplo que você está me dando de um cliente, né, recém-empreendedor, né, no ramo automotivo, por desconhecimento, acaba pagando tudo. Isso vai gerar o quê para ele? Um prejuízo. Tá? E essa conta ela não fecha. Se você parar para analisar, as vendas de veículos usados especificamente, ela é totalmente mal vista no mercado. O cliente acha que o dono de loja é pilantra, que o dono de loja, sabe assim, é picareta. Que ele enfim, faz de propósito, faz de que ele propósito. sabia. Exatamente. Tem vários adjetivos aí negativos para o ramo. Só que muitas das vezes não. O cliente, o consumidor, ele tem uma convicção de um direito e o fornecedor não tem o conhecimento qual é a real obrigação e acaba ficando nesse impasse. Se ele não faz, mas não transmite o porquê que ele não está fazendo, o porquê aquilo ali não tem cobertura legal, ele acaba se passando por um picareta, por um cara que não, que sabe assim, que é malandro, enfim. São esses adjetivos que são direcionados para o vendedor de carro usado. Então, para esse cara que está começando agora no ramo, é essencial ter uma assessoria jurídica, em especial, tá, a preventiva. Porque, como eu sempre falo, o advogado não pode simplesmente atuar no processo judicial, que é onde a bomba já explodiu, entendeu? O problema jurídico já apareceu. Não, a atuação preventiva para esse problema não aparecer, ela é essencial e falo para você que ela é obrigatória para quem quiser se manter no mercado de veículos automotivos usados. Tô pensando aqui agora. Eu abro uma loja de carros usados e, de repente, eu tenho 15 vendedores. E, cara, o vendedor comissionado, ele é um bicho diferente, né? O vendedor comissionado, ele promete coisas que até Deus duvida. Como que o lojista poderia, se é que poderia, desenvolver treinamentos para esses vendedores com base jurídica para que o vendedor lá na ponta não fale uma besteira? Porque tá na negociação, aí o cliente, pô, legal, se der algum problema... Só trazer, pô, é só trazer. Nessa de se der um problema é só trazer, o cara comprou, ele volta no dono da loja que nem sabe o que o vendedor prometeu lá na ponta. E isso é um problema comum ou eu viajei muito aqui ali? Não, Cassim, isso é um problema comum. Voltando sempre na falta de conhecimento jurídico, tá? Tem a questão, né, de treinamento, sim, de técnicas de venda. Isso aí sabemos que tem em todo o ramo, tá? Uhum. A técnica de venda, a persuasão para venda, isso aí é um fato e ele é aplicado em todos os ramos quando se trata de venda, tá? Mas, sim, a falta de treinamento, inclusive, na minha visão, os vendedores, eles têm que ser os primeiros a entender o contrato na qual ele está fazendo a venda para o consumidor, tá? Para não transmitir essa falsa, né, esperança para o cliente que está comprando o carro. Não, esse veículo é único dono, era de uma senhorinha. Era uma senhorinha que na era só de maldade. garagem, quase não usava, era de uma professora, enfim. Essa situação aí, ela é assim, facilmente e devem ser corrigido, tá? Essa situação, mediante treinamento e conhecimento jurídico. O vendedor também, eu passo essas informações, né, nas lojas na qual são os minhas clientes, para que o vendedor tenha conhecimento dessas informações que o dono, né, o dono da loja terá. É essencial que a equipe dele também tenha esse tipo de situação, na qual nós também damos esse treinamento dos clientes, na qual eu presto assessoria jurídica, eu passo na loja, faço uma relação íntima com a equipe de vendas, né, com a equipe daquela loja. A gente se coloca à disposição para transmitir todo esse conhecimento para eles, na linha de ponta, porque eles que estão diretamente com o cliente, né? Então, eles têm que ter esse conhecimento, saber realmente quais são os direitos, quais são as obrigações. Cara, eu acho que isso é um baita diferencial ali do que você está oferecendo, porque a gente entende que existe assessoria jurídica, que existe o contrato que foi feito e aprovado e assinado, e aí agora ele começa a replicar o contrato. Agora, você se dispor a ir até a loja e ter uma reunião com os vendedores, fazer um treinamento com os vendedores, de repente mostrar esse contrato e tornar o vendedor um cara ciente do que a loja pode ou não pode fazer, cara, isso é um baita diferencial. Se eu for abrir uma loja de carro usado um dia, você pode ter certeza que você vai ser o meu advogado para cuidar disso tudo, porque, cara, é um diferencial danado. Eu lido com vendas, eu trabalho com venda de mentoria, com venda de cursos online, e eu formo vendedores. E, cara, o vendedor, quando o cara precisa bater meta, quando o cara precisa pagar a conta da casa dele, a gente sabe como é, não é todo mundo, não tô falando de ser desonesto, mas o cara deixa meio que no ar, ele meio que tudo bem, é só passar aqui, imagina, tamo junto. Pô, acabar a venda com tamo junto é um perigo danado, porque o tamo junto depois estoura no dono da loja. Sim. Né? Então é um baita diferencial. Parabéns por isso, cara. Eu agradeço também a oportunidade de estar falando desse assunto com você, porque é bastante pertinente, principalmente, né, para quem tá nesse ramo aí ou quem está querendo iniciar. É essencial ter esse conhecimento.
Porque isso faz toda a diferença, você conhecer do seu produto. Como você bem falou, você faz as vendas. Então, você conhece do produto que você está disponibilizando ele, entendeu? E na questão dos carros, é uma rotatividade muito grande. E você não consegue, por exemplo, dá um exemplo claro para você. Vamos supor, você vai vender um veículo 2020 branco de uma marca X. Você pode vender esse veículo hoje e não encontrar outro para repor nas mesmas condições de cor, de ano, de quilometragem no seu estoque novamente. Então, os produtos desse nicho especificamente, cara, ele é muito variável. O lojista, muitas das vezes, ele não escolhe o carro que ele quer comprar, ele compra o carro que está disponível para ser vendido. Entendeu? Por quê? Não é um produto de prateleira, que eu quero dizer. Você não consegue repor a mesma peça que você vendeu. Então, isso requer uma avaliação na compra, aquela manutenção de preventiva para preparar o carro para disponibilizar para venda. E o principal, depois da venda, ter o primeiro atendimento de pós-venda, aquela relação do atendimento de pós-venda, isso que vai determinar se você vai ter um sucesso daquele negócio que você fechou ou se você vai ter um fracasso naquela relação que você acabou criando com o seu cliente. Tem um amigo meu que é lojista, que ele tem uma frase assim, fechamos um novo negócio, criamos um novo amigo, alguma coisa assim nesse sentido. Novos negócios, novos amigos. Cara, hoje o que mais a gente vê é você fecha uma nova venda e você cria um inimigo. Ficou invertido. Ficou invertido. A frase desse meu amigo da loja dele acabou sendo invertida. Eu brinco muito com isso, mas realmente é o que está acontecendo. Por quê? O cliente compra o carro, ele acha que é somente colocar combustível e pagar a prestação, né, quando é financiado, e mais nada. Só que ele está se esquecendo que ele comprou uma máquina. Ele comprou uma máquina usada. Você entendeu? Então fica uma coisa sem lógica. Aí, para corroborar com essa situação, vira aquele costume, como eu falei, a atuação das lojas de uma maneira errônea, às vezes até de boa fé, mas de uma forma errada, de fazer tudo para o cliente estar pedindo, você pode até fazer, mas eu falei errada porque você tem que ser transparente para o seu cliente. Fazer, eu vou trocar essa pastilha de freio para você, mas eu estou trocando por mera liberalidade. Eu não tenho obrigação de trocar. Olha o nosso contrato, olha nossas cláusulas excludentes de garantia, olha o que o CDC fala, olha que a jurisprudência atualizada está falando, que o carro usado é vendido no estado que se encontra e garantia só para motor e câmbio. Então, de uma maneira geral, o problema ele é criado naquela relação de consumo por falta de conhecimento jurídico naquele produto especificamente. Como ele é muito vago, é um item usado e não tem uma legislação específica, um exemplo claro que eu sempre dou para os meus clientes, o Código de Defesa do Consumidor, ele não difere, um exemplo, você comprar um paletó numa loja de um shopping, comprar um pão na padaria, ou você comprar um carro usado na loja do fornecedor, ou um carro zero na concessionária. Olha só a gama de produtos que eu dou num exemplo e a legislação é a mesma. Então, não tem lógica você pegar aquela legislação e aplicar ela de uma maneira genérica para todas essas situações que eu estou colocando para você. Não tem lógica, nem jurídica e nem uma lógica de uma pessoa simples, sabe assim? Pensar, não precisa nem ser muito intelectual, não. Não tem lógica. É verdade. Você entendeu? Então, isso falta o quê? Um certo esclarecimento para o dono da loja, para transmitir isso para o consumidor, que, em geral, vai ser transmitido para a sociedade, para tirar esse costume que está posto hoje, que o cliente acha que tem garantia de tudo. Isso tem certeza disso, né? Que ele tem garantia de tudo. Tem, porque isso vem também de uma máxima que, sei lá, quando que surgiu esse negócio, de que o cliente tem sempre razão. Rapaz, se a gente for viver e ter um negócio nessa de o cliente tem sempre razão, não é desrespeitar o cliente. Mas por conta dessa máxima, a gente enfrenta clientes mal educados, clientes agressivos, clientes que exigem o que não podem, que te xingam, que te ofendem, que faz um fuá na frente do seu estabelecimento comercial com base em o cliente ter sempre razão. Não é bem por aí não, né? Não, juridicamente, trazer aqui para você uma informação que eu via muito isso na faculdade, os professores falando. Você sabia que nenhum direito é absoluto? Nem o direito à vida? Opa! Entramos na polêmica. O direito à vida, ele é absoluto. Vou te dar um exemplo. Uma grávida que sofreu um acidente, está lá entre a vida e a morte, ela e o bebê. O médico vai ter que escolher. Ou sacrifica a mãe e salva o bebê, ou o inverso. Então, esse é o exemplo, sem entrar muito em polêmica. Esse é o exemplo. Um outro exemplo agora, né, puxando o lado criminal. A excludente de ilicitude por legítima defesa. Você, por exemplo, está sendo... Alguém vem para te matar, por exemplo.
e você se esconde atrás de uma outra pessoa, ou pega aquela pessoa e coloca na frente. Isso pode ser classificado como legítima defesa. Estado de necessidade, enfim, tem várias excludentes de ilicitude. Então, é só um panorama geral que pra você entender que nenhum direito é absoluto. Por que o do consumidor tem que ser absoluto? Você entendeu? Que não tem sentido nenhum essa situação que está posta hoje na sociedade, que virou o quê? Um costume. O que é isso? Vou te dar um exemplo aqui, é bastante claro, a questão do cheque predatado. Você sabia que cheque predatado ele não existe? Não fazia ideia. Não existe. O cheque predatado é uma ordem de pagamento. Tá. Não é uma existe- promessa? Ele chega a ser uma promessa de Não, pagamento? ele é uma ordem de pagamento, não é nenhuma promessa. Tá. Porque ele é uma ordem. Uma vez que você emitiu o cheque, se você não tiver fundo, você pode responder por estelionato. Ele é uma ordem de pagamento. Ó, tô te dando um cheque aqui de 10 mil reais para você, Cassim, mas eu tenho que ter esses 10 mil reais na minha conta. Você entendeu? Então ele é uma ordem de pagamento imediata. Aí criou-se o costume de negociação, pacta sunt servanda, assim, Cassim, eu vou te dar um cheque aqui de 10 mil, mas você pode segurar 30 dias para mim? Aí você vai predatar esse cheque para 30 dias. Juridicamente, isso não existe. Isso foi criado um costume entre a sociedade, que foi aceita, tá? Existe até a jurisprudência, enfim, nessa situação, mas não tem legislação específica. Por quê? Se eu te der um cheque para dar 30 dias, e você for lá amanhã e colocar esse cheque, o banco paga. Porque não existe cheque predatado. Tá. Você entendeu? Então, o que aconteceu na sociedade? Um costume na sociedade que gerou essa situação. Agora, transferindo isso para o ramo automotivo. Isso está gerando um costume que o cliente ele não tem o direito absoluto, mas ele está tendo o direito absoluto porque o fornecedor está dando essa oportunidade para ele ter o direito absoluto. Só que ele está numa situação que ele tá se enfiando dentro de um prejuízo enorme, não está sabendo lidar com essa situação e está criando um costume, está criando uma jurisprudência, digamos assim, que é a jurisprudência judicial, mas ele está criando ali um panorama, sabe assim, generalizado de que não, o consumidor tem direito a tudo. O Código de Defesa não separa do produto novo, então vamos colocar tudo como novo. Nossa. E por puro desconhecimento e falta de assessoria. Desconhecimento e falta de assessoria. Aí nós temos um elemento que também acaba nos trazendo um certo, digamos assim, um viés mais protetivo para o consumidor, que é essa função desse órgão mesmo, é fazer a proteção desse consumidor, só que ele passa, especificamente aqui na nossa região, a informação para o consumidor que ele tem a garantia integral e restrita. Só que esse órgão, ele não tem competência para discutir o mérito da situação. Ele tem competência, tem poder de polícia, fiscalizatório, várias situações. Saber a questão de preço, se está abusivo, se não está. Essa é a função. Agora, discutir, não, você tem que dar a garantia assim, disso ou daquele item, daquele. Isso se chama mérito, isso se chama discussão de mérito. Isso não está na legislação. Então, a partir desse momento, ele não tem competência para discutir isso e muito menos teria para dar essa orientação para o consumidor de que, não, tem direito sim de uma garantia geral e irrestrita. Só que isso é contraditório porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é o diploma legal utilizado por esse órgão de proteção, ele tem vários artigos. É uma sequência. Então, lá tem um artigo que fala que tem que dar garantia de 90 dias, não distingue do produto novo de usado. Porém, lá para o final dele, tem um artigo que diz que as cláusulas que limitarem o direito do consumidor, elas têm que ser redigidas de forma clara, transparente e de fácil compreensão. É por isso que eu sempre volto lá na questão do contrato. O contrato é a base de tudo. Quer ter uma boa relação de consumo com o seu cliente, quer evitar os problemas futuros e os presentes no seu ramo, nas suas vendas, é assessoria jurídica preventiva. Um belo de um contrato, um bom contrato, combinado, explicado, não é para dar erro. Não é para dar erro, desde que tenha um acompanhamento jurídico, tá? Porque sabemos que sempre tem situações novas, algumas situações que vai aparecendo. Mas o treinamento da equipe para dar um bom atendimento de pós-venda, em essencial, hoje, um problema grave que nós estamos tendo, que é a questão do combustível adulterado, que está trazendo vários problemas à loja. A loja que não aplica, por exemplo, essa orientação jurídica, na qual nós entendemos que é essencial, ela resolve o problema do combustível que o cliente chegou depois de 15 dias que ele comprou, certo? Vai trocar vela, bico, fazer limpeza, uma porção de situações. Você vai entregar esse carro para o cliente. Ou o problema vai
continua lá dentro do tanque, ou ele já consumiu tudo aquilo, ele vai abastecer de novo. Dali mais 10 dias ou 15 dias vai aparecer de novo. Eu já tive uma situação de loja exatamente com esse formato, com essa realidade. 3 situações. Aqui que ele criou com o cliente. Inimizade. O cliente achou que ele não estava fazendo nada do serviço. Porque o problema voltava a apresentar. E ele tinha. Isso é um cliente, nessa situação, quando ele não era meu cliente ainda, tá? Aí que a gente entrou e presta assessoria jurídica para ele, preventivamente, inclusive também nessa situação. É onde que despertou alguma coisa tem que ser feito nessa situação específica dos combustíveis. Por quê? Esse exemplo que eu estou te dando. 3 situações que ele ficou indisposto com o cliente, porque o cliente achou que ele não tinha feito nada daquilo, ele ficou no prejuízo, tá? Nessa situação, e ficou sem o cliente. Nossa. E ainda ficou com negativação, aqueles comentários, né, negativos, sem né, avaliação da loja, Google, sem avaliação no reclame Google, aqui, enfim, tudo isso aí. que também fazem parte da assessoria jurídica, que eu digo preventiva, tá? Até uma negativação né, indevida ou a falta de informação que o cliente mesmo expõe na própria internet ou nos meios, né, de obtenção de avaliações, né? Isso também faz parte da assessoria jurídica preventiva, tá? Porque o seu contrato ele é juridicamente válido, tá? Porque ele está baseado em jurisprudência, ele está baseado em legislação vigente e isso tem validade. O outro advogado do cliente falou que as cláusulas são nulas de pleno direito. Tá, isso qualquer advogado pode dar a opinião dele em qualquer situação, certo? Até que um criminoso réu confesso é inocente, entendeu? Isso é válido, respeito a opinião. Mas agora eu concordar com a opinião do outro advogado é diferente. Totalmente. Então, são situações que muitas das vezes tem cliente que... né, que eu já tive alguma oportunidade de fazer, mas o cliente aqui falou que as cláusulas do pós-venda aqui do seu contrato é nula de pleno direito. Assim, respeito a opinião dele, mas eu não concordo por causa disso. Aí é onde a gente consegue reverter essa situação extrajudicialmente também, tá? Para evitar um processo judicial, porque tem plena validade. Uau! Que aula, meu amigo! Que aula! Adorei a nossa entrevista, agradeço o seu tempo por ter vindo aqui, dar essa entrevista para mim, falar sobre esse assunto e esclarecer a nossa audiência como um todo. Eu vou deixar o seu Instagram, todos os seus contatos aqui na descrição do vídeo para as pessoas entrarem em contato com você. É só mandar um e-mail, mandar um direct lá no Instagram e fala direto lá com o seu departamento comercial para entender como funciona. Isso mesmo, assim, tem um pessoal lá que dá todo o suporte, né? Nossa equipe lá de assessoria que eu tenho, né? Os outros advogados, enfim, nós somos um escritório bastante abrangente, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com esse fera, né, dando essa entrevista aqui, transmitindo, né, um pouco de conhecimento na área jurídica, né, para o seu público em geral. Enfim, é um assunto bastante pertinente aí, especificamente para os lojistas, mas também acredito que a nível de conhecimento para o próprio consumidor, com né? certeza. Acredito que eu passei alguma informação para você que talvez você não tinha conhecimento pleno, né? E acaba até concordando porque é uma coisa lógica, né? Se você parar para analisar, olhando para um outro foco, né? Por um outro ângulo, aquela situação que anteriormente você julgava, não, eu comprei, eu tenho garantia sim, porque, né, a lei fala, enfim. Agora você olhando por um outro foco, por uma outra situação, aplicando as técnicas jurídicas, a gente chega numa conclusão de que não é bem assim, aquele direito não é absoluto, né? Boa. Como a gente bem falou. Muito esclarecedor, muito mesmo. Aprendi muito, tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu com isso. Vou deixar seus contatos para a turma toda aqui. E no final de todo episódio, eu tenho algo que eu falo de surpresa mesmo, se não é combinado. A ideia é: imagine que você pode estar lá nos Estados Unidos, em Nova York, na Times Square, com todos aqueles telões de LED, e todas as pessoas do planeta vão passar por ali e vão ler uma mensagem que você vai deixar no telão. É uma frase, pode ser uma coisa que você acredite, pode ser uma frase de trabalho, uma frase de guerra, o que você quiser. O que você deixaria escrito no telão da sua Times Square para que o mundo inteiro pudesse ler? Eu diria assim, eu tenho uma frase que eu utilizo, inclusive, quando eu faço algumas palestras, algumas situações, de que a mudança de um paradigma exige o esforço de alguns em benefício de muitos. Isso é bom, hein? Isso é uma frase minha, tá? Que eu utilizo muito, porque eu consegui extrair essa frase exatamente por saber dos males que atinge esse setor e o que eu falo para os meus clientes que os poucos que querem enfrentar essa situação vai acabar beneficiando a todos, certo? Porque quando existe uma jurisprudência que ela é positiva, ela é favorável para uma tese sua que você está defendendo, é porque teve alguém de coragem
para enfrentar aquele problema, para virar aquela situação, mudar aquele paradigma que está posto. É exatamente o que está acontecendo hoje, entendeu? Então, essa é uma frase que acredito nela, que nós vamos conseguir reverter essa situação. Perfeito, serve para a vida, serve para muita coisa. Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Você que nos acompanha aqui no Newcast, deixe os seus comentários, suas dúvidas, o link do Instagram do Dr. Eli, o site, tudo que você precisa de contatos vai estar na descrição desse vídeo. Se você pretende abrir uma loja, já começa conversando com o Eli. Se você já tem uma loja, conversa com o Eli. Se você está com problemas, conversa com o Eli. Se você tem uma loja de carros usados, você precisa falar com o Dr. Eli, porque ele vai te ajudar com certeza. Amigo, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Cassim. Pessoal, precisando, só nos procurar. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.